Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje vou falar como é feito os exames para avaliar a doença de Peyronie e a disfunção erétil. Aonde fazer esse exame? Como é feito? Consigo encontrar as fibroses? Consigo diferenciar a insuficiência arterial da fuga venosa ou disfunção veno-oclusiva? Fique até o final do vídeo para você entender como é essa avaliação da doença de Peyronie e da disfunção erétil, como é interpretado as imagens, ou seja, conhecimento, informação. O primeiro passo é a história clínica. Avaliar a questão da sexualidade do paciente, a disfunção quanto tempo, se ele tem comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, já teve infarto, tem problema de arteriosclerose, uso de remédios, que medicamentos o paciente faz uso, se já usou medicamentos para ereção e qual a resposta que teve, se tomou corretamente, tomou dose correta e tempo antes do estímulo sexual adequado, e avaliar um histórico de relacionamentos para entender um pouco mais do aspecto de sexualidade do paciente. Ou seja, é uma história bastante ampla que envolve não só aspectos do paciente, aspectos do relacionamento, da parceira ou das parceiras que ele teve, e assim começar então a ter um esboço inicial do diagnóstico. A medicina é baseada numa boa história clínica para um bom começo, um bom diagnóstico. Exame físico. Após a história clínica, o exame físico é fundamental, onde eu vou avaliar características da região inguinal, se tem hérnia, se já foi corrigido hérnia, características se tem fimose, se tem excesso de pele, o tamanho do escroto, porque a depender da situação, se precisar de um implante, qual implante vai ser melhor para aquele paciente, porque a bombinha num escroto pequeno não é uma boa opção. Vou avaliar o tamanho do pênis em repouso. Após essa primeira avaliação, uma inspeção, eu vou fazer o estudo de esticar o pênis e avaliar a capacidade elástica do pênis, para ver que chama o Stretch Penile Length, que é o tamanho do pênis esticado, para dar uma ideia das fibroses, o quanto o pênis está pouco elástico, e conversar com o paciente sobre as deformidades que ele desenvolveu no pênis, sobre o tamanho do pênis atual em relação ao que era antes. Ou seja, essa troca de informação com o paciente, aliada ao exame físico, a palpação para sentir caroços, espessamentos, o tamanho do pênis esticado, isso ainda, o pênis flácido, oferece informações extremamente importantes para um diagnóstico de fibrose, retração, antes de induzir a ereção. Após, então, história clínica, essa avaliação de exame físico, pênis flácido, vamos para a fase de induzir uma ereção. A indução de ereção, ela é feita com vasodilatador e o objetivo é trazer informações da anatomia do pênis, com ele, se não consegue uma ereção plena, pelo menos mais cheio de sangue, pressurizado. Ou seja, essa pressurização, ela é feita com a vasodilatação. O remédio vasodilatador vai permitir induzir uma ereção. Por que induzir uma ereção? Porque é uma ereção que não depende da vontade do paciente. É um medicamento que vai fazer a ação da vasodilatação e produzir algum grau de ereção. Essa ereção induzida vai permitir avaliar, pela dose que eu utilizei do remédio, se ele responde bem, se tem uma ereção plena ou não. Então eu graduo a ereção de 0 a 10. Eu vou avaliar o tamanho do pênis pressurizado, ou se ele não conseguiu uma ereção plena, eu vou palpar a base do pênis e como empurrar o sangue para a ponta para ver o quanto essa haste peniana desenvolve. Vou avaliar o calibre do pênis,
Porque uma vez pressurizando o cilindro, eu vou avaliar afinamentos. Às vezes o paciente tem uma haste peniana que ela afinou, ou só de um lado, que a gente chama indentação, ou afinou dos dois, que a gente chama uma lesão em relógio de ampulheta. Então essa avaliação com a ereção induzida, eu estou fazendo um complemento do exame físico que eu fiz com o pênis flácido, e agora eu estou pressurizando o cilindro para avaliar o tamanho, o calibre, presença de curvaturas, presença de afinamentos, e com isso também me auxiliar na conversa com o paciente e com o pênis pressurizado a questão do tamanho. Comumente as fibroses estão associadas à redução do tamanho peniano. Essa conversa médico-paciente na avaliação do tamanho do pênis na hora da ereção induzida e na hora de esticar o pênis é fundamental para quê? Diagnosticar as retrações penianas. Não se pode levar um paciente com uma cirurgia sem saber as retrações, as curvaturas, os afinamentos, o quanto ele perdeu de tamanho, porque estrategicamente esse exame vai dizer, e é o momento de eu conversar com o paciente, que ele precisa de uma reconstrução dos tecidos penianos para que possa recuperar tamanho e calibre. Uma outra questão fundamental que eu vou avaliar com o teste de indução é avaliar a rigidez vertical, a rigidez axial. O que eu quero avaliar com isso? Avaliar os dados da história clínica inicial, como é que está a capacidade penetrativa e se no movimento escapa com facilidade. Nesse momento do teste de ereção, que eu vou pressurizar o pênis, eu vou avaliar essa firmeza vertical. Porque se essa firmeza vertical, mesmo o pênis pressurizado, ele dobra, então eu confirmo um diagnóstico de uma disfunção penetrativa e não vai adiantar para esse paciente eu dar remédios para a ereção, porque eu já avaliei que mesmo o pênis pressurizado, ele não tem resistência à penetração, ele dobra. Então, neste caso, são pacientes que não adianta insistir no tratamento medicamentoso. A complementação da ereção induzida, que eu estou avaliando a anatomia do pênis, a rigidez vertical, ela é feita com a ultrassonografia do pênis, ou também chamada ecografia. A ultrassonografia oferece informações importantes e complementares ao exame da palpação, porque o ultrassom vai permitir eu avaliar as estruturas internas com maior precisão. Desde os corpos cavernosos, se tem fibroses intracavernosas, a extensão da fibrose na túnica albugínea, presença de calcificações, que no ultrassom aparece uma linha branca onde tem calcificação, e também avaliar a parte vascular do pênis. Como eu produzir uma vasodilatação, eu vou avaliar como estão os fluxos de sangue dentro do pênis. Lembre, o coração é a bomba que a cada contração do coração, esta bomba injeta sangue para o corpo todo. Como eu produzi uma vasodilatação no pênis, eu vou avaliar e vou tentar trazer para uma avaliação no consultório o que pode estar acontecendo na vida do paciente por não ter uma boa resposta erétil ou uma má manutenção de uma ereção. Eu vou detectar se existe uma insuficiência de fluxo nas artérias, porque a ereção é um balanço do que entra e do que sai. Se entra pouco, não pressuriza. Se entra bem, mas que teria uma capacidade de pressurização, mas não mantém pressurizado, é porque está saindo, está tendo uma disfunção veno-oclusiva, está tendo uma fuga do sangue, o que não mantém o cilindro pressurizado. Então eu vou poder avaliar a questão vascular com ereção induzida, se tem insuficiência arterial, se tem disfunção veno-oclusiva ou fuga venosa, para complementar o diagnóstico do que se iniciou com a história clínica, com o exame físico, com o pênis flácido, com a indução da ereção, complementando então com a ultrassonografia. Por uma história clínica, o pênis que deformou, ou diminuiu, ou afinou. Para acontecer isso,
tem fibrose. No exame físico, com o pênis flácido, o espessamento, a presença de nódulos, caroços, também mostra a presença de fibrose. Com o pênis ereto, eu vou avaliar essas fibroses, o quanto deforma o cilindro, o quanto o cilindro não expande mais. Por isso que a ereção induzida vai dar outra informação com o pênis pressurizado. E também a ultrassonografia. Mesmo com o pênis mais cheio, eu vou avaliar com a vasodilatação dos corpos cavernosos a presença principalmente das fibroses intracavernosas. Porque aí você, com o pênis mais cheio, é mais fácil avaliar a presença de fibroses intracavernosas, o que muda muito a conduta de tratamento nesses pacientes com presença de fibroses intracavernosas. E que a ultrassonografia diferencia a fibrose periférica da intracavernosa, ou se tem periférico, quanto penetra para dentro dos corpos cavernosos. Quem já tem uma prótese peniana, como que a ultrassonografia pode ajudar a um diagnóstico complementar? Caso o paciente tenha feito um implante de uma prótese inflável ou maleável com outro profissional, eu vou avaliar o calibre desse implante. Pelo modelo da imagem da ultrassonografia, me dá indícios até da marca do implante, porque implantes mais finos não estão associados a uma boa rigidez vertical. Muitas vezes um implante mais fino é mais fácil até de ser implantado. Só que a anatomia do paciente tem que ser respeitada para a escolha do tamanho e do calibre do implante. Se é feito um implante fino para um pênis mais longo, esse implante fino não vai ter boa firmeza. Seria mais ou menos uma construção de um edifício e fazer os pilares muito finos. Isso não está associado a uma boa condição biomecânica para oferecer uma coluna de resistência boa ao pênis que vença a resistência da penetração. Ou seja, a ultrassonografia no paciente que tem implante vai me dar informações importantes. Se a prótese é inflável, se ela está dobrada dentro do corpo cavernoso, se o reservatório da prótese está cheio e, portanto, não está inflando porque é um travamento de bomba, que pode até ser destravado sem precisar de uma cirurgia de troca. E se for um implante maleável, eu vou avaliar pelas características do ultrassom, até eu consigo saber a marca do implante, saber o calibre do implante, o que vai me oferecer informações úteis para decidir, se for indicado uma troca, qual o implante melhor para substituir o implante que ali não está oferecendo um bom resultado de firmeza. Uma outra questão da ultrassonografia peniana com Doppler, que é fundamental. Eu, como cirurgião, eu preciso conhecer a anatomia de cada paciente, onde passam os vasos, se tem todas as artérias, se tem alguma artéria entupida, se as artérias dorsais estão com bom fluxo, para avaliar o risco que envolve um procedimento cirúrgico e também para prevenir complicações. Por quê? Porque eu, como cirurgião, conhecendo a anatomia interna, no momento que eu for fazer a cirurgia, eu sei das especificações de cada paciente. E o caminho cirúrgico, ele é mais seguro. Então, eu documento essas fotos, faço um backup e quando eu vou operar o paciente, eu faço uma revisão do exame para que fique na minha cabeça as informações extremamente úteis para serem aplicadas durante o ato cirúrgico de forma mais segura e obter o melhor resultado. Se você ainda tem dúvidas sobre a avaliação dos exames, da história clínica para avaliar a doença de Peyronie e a disfunção erétil, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário no nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.